Quero saudar a todos que estão nos assistindo, você na sua casa, sua família. E agradecer o privilégio que você nos dá de, através do seu celular, da sua televisão, do seu notebook, nos permitir entrar aí na sua casa para juntos nós celebrarmos a nossa fé em Jesus Cristo. Eu gostaria de convidar os irmãos para que abram suas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo. Nós vamos ler do primeiro verso até o verso número 8, Atos capítulo 1, do verso 1 até o verso 8, e assim é a leitura da palavra. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Glória a Deus, pela leitura da sua palavra. Eu gostaria de me ater, meus irmãos, ao verso 3, principalmente, que diz assim: aos quais também, falando de Jesus, não é? Depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. Os irmãos sabem que nesse domingo, hoje, nós estamos comemorando uma data muito importante para o mundo cristão, em todo o mundo, não é? Nós estamos comemorando hoje, ou celebrando a Páscoa, o domingo da ressurreição. É bem verdade que nós que somos crentes, evangélicos, pentecostais, nós não fundamentamos a nossa fé, nós não fundamentamos os nossos rituais, os nossos cultos, os nossos serviços em torno dessas datas, em torno dessas tradições, em torno dessa cultura. Mas eu acredito que é importante, meus irmãos, nós termos um dia no ano, pelo menos. O ideal é que todos os dias nós façamos isso, mas assim como no Natal, como nós nos lembramos que Jesus Cristo nasceu, se fez homem e esteve aqui entre nós, o Emmanuel, Deus conosco, é importante também nós ponderarmos nesse dia, domingo de Páscoa. É verdade que hoje nós estamos isolados por conta desta pandemia, por conta do coronavírus, talvez. Não foi um domingo de Páscoa como os outros de outros anos, onde você reunia a sua família, comia aquela macarronada deliciosa, aquele churrasco, aquela lasanha. Talvez o seu domingo de Páscoa foi um pouco mais solitário, foi um pouco mais isolado, e você então entendeu que a Páscoa não é sobre comida, a Páscoa não é sobre macarronada, a Páscoa não é sobre um almoço em família. Talvez por conta da dificuldade financeira que essa crise nos acarretou, você não teve a oportunidade de comprar aquele delicioso ovo de Páscoa, de diamante negro, Kinder Ovo, não é que a gente fala, e dá água na boca, Ferrero Rocher, e talvez tudo que você conseguiu comprar foi um ouro branco ou um sonho de valsa. Então você consegue se lembrar e ponderar na Páscoa hoje, esse ano, que a Páscoa também não é sobre o coelhinho de Páscoa. A Páscoa que nós celebramos não é sobre ovos e chocolate. A Páscoa que nós celebramos não é sobre Ferrero Rocher. A Páscoa que nós celebramos não tem nada a ver com a cultura, com os ritos, com os protocolos, com os programas estabelecidos pela Igreja Católica.
E eu gostaria de falar sobre a Páscoa, a verdadeira Páscoa, amém, sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. É importante nós lembrarmos que quando pregamos sobre a ressurreição de Jesus Cristo, não estamos pregando sobre uma tradição, não estamos pregando sobre uma filosofia humana criada por homens, nós não estamos pregando sobre uma ideologia também criada por homens, não estamos pregando sobre uma doutrina criada por homens para manipular as massas, manipular o povo. Não, senhores, não estamos pregando também sobre uma tradição que passa de pai para filho, de pai para filho, de gerações a gerações e ano após ano. Nós estamos pregando sobre a realidade, o fundamento, a base da nossa fé, aquilo que nós pregamos, aquilo que nós acreditamos, aquilo aonde está posta a nossa esperança, aquilo aonde está posta a nossa confiança. Estamos pregando num domingo de Páscoa, que as igrejas estão vazias, os templos estão fechados, mas da mesma forma a tumba, o sepulcro de Jesus está vazio e Ele está vivo aqui comigo, aí na sua casa. Estamos pregando hoje que Jesus está vivo pelos séculos dos séculos. Glória a Deus. Tem verdade, irmãos, que essa verdade ela foi contrariada por muito tempo. E muitos tentaram ao longo da história, ao longo da humanidade, esconder essa realidade. Começando nos dias de Jesus, onde os líderes religiosos investiram dinheiro, investiram recursos para calar essa realidade, para mudar esta verdade. E hoje não é diferente. Hoje Satanás tem usado os seus recursos, tem investido tempo, tem investido em pessoas, em redes sociais, em mídia, em televisão, em filosofias do mundo, em doutrinas ideológicas. Os nossos jovens, eles vão para a faculdade e a primeira coisa que os professores tentam fazer é desconstruir a ideia de Deus, é desconstruir a ideia de um Jesus que está vivo, de um Cristo que é real, de um Cristo que fala conosco, de um Cristo que habita em nós. E como seria miserável o nosso mundo se a pregação deles fosse verdade. Como seria triste a nossa realidade se aquilo que eles falam fosse verdade. Se Jesus não houvesse ressuscitado. Se naquele domingo pela manhã a tumba ainda estivesse fechada e o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo ainda estivesse naquele lugar. Com certeza nós seríamos os mais miseráveis dos homens. Não haveria sentido para a nossa adoração. Não haveria sentido para o nosso culto. Porque algumas pessoas não entendem o nosso culto. Algumas pessoas não entendem a alegria que nós adoramos a Jesus. Algumas pessoas talvez estejam assistindo esta live, ou talvez o seu vizinho esteja te ouvindo e esteja me ouvindo pregar agora e possa estar pensando: esse povo é um povo histérico, é um povo doido, é um povo que fala para as paredes, que canta para as paredes, mas eles não entendem que o nosso culto, ele é vivo, o nosso culto, ele é alegre, porque não estamos cultuando um quadro preso na parede, nós não estamos adorando ou celebrando um crucifixo pendurado no pescoço, não, senhores, nós não estamos celebrando uma fé criada por homens, não estamos celebrando uma filosofia criada pela imaginação humana, mas o nosso culto, ele é vivo, porque Jesus está vivo, ele recebe o nosso louvor, ele recebe a nossa adoração. Ele se revelou para João no Apocalipse como Cristo que anda em meio aos castiçais, o Jesus que está andando pela igreja, não a igreja o templo, não a igreja o edifício, mas a igreja que está aí na sua casa, reunida com a sua família. Quando você abre a sua boca para celebrar a Jesus, para dizer que Ele é santo, para dizer que Ele é grande, para dizer que Ele é o Filho de Deus, nós o fazemos porque sabemos que Ele é entronizado no meio dos nossos louvores. Aleluia, glória a Deus. E Ele está vivo para receber a nossa adoração. Bendito seja o nome. Apocalipse conta um retrato do culto no céu. No capítulo 4 é a adoração a Deus.
No capítulo 5 é o louvor ao Cordeiro que foi digno de abrir o livro, onde todos os seres angelicais jogavam as suas coroas e olhando para o Cordeiro de Deus, eles diziam: digno é, Senhor, de receber a honra, o louvor, o domínio, a riqueza, porque eles entendiam que Ele é o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Glória ao nome de Jesus. Se Ele está vivo, então o nosso culto precisa ser vivo. Aleluia. Se Jesus não houvesse ressuscitado, seria vã a nossa pregação. Paulo, escrevendo na sua carta aos Coríntios, ele é muito enfático em dizer: ora, se não houver ressurreição e se Cristo não tivesse sido levantado dentre os mortos, então seria vã a nossa pregação e também seria vã a vossa fé. Se Cristo não houvesse ressuscitado, as pregações que vocês ouviram por tanto tempo nos templos, estão ouvindo agora, seria vã, seria inútil, seriam apenas retóricas vazias, palavras jogadas ao vento, palavras sem sentido, palavras sem poder de transformar, sem poder de trazer vida, sem poder de confrontar o seu coração, porque seriam palavras mortas sobre um homem morto, de filosofias mortas, e seria também inútil, vã a nossa fé, e estaríamos com a nossa fé fundamentada, baseada em um Cristo morto, em um homem morto. Mas graças a Deus que Jesus está vivo, e nós pregamos a um Cristo vivo, que reina eternamente. Mas graças a Deus que Ele está vivo e não é vã a sua fé. Nós podemos dizer como Jó esta noite: eu sei que o meu Redentor vive, e não importa as provas, não importa o meu medo, não importa as adversidades, eu sei que Ele está vivo, e chegará um momento que Ele se levantará em nosso favor. Glória a Deus. Jesus, Ele está vivo. E Lucas, ao escrever Atos, ele está escrevendo para Teófilo, e ele é muito metódico, como cientista, como médico. E ele, antes de falar sobre as provas infalíveis de que Jesus estava vivo, antes ele fala: olha, Jesus, no verso 3, aos quais também depois de ter padecido, e é importante nós pregarmos esta parte também, porque se nós estamos celebrando o domingo da ressurreição, precisamos nos lembrar que um dia Jesus foi crucificado na cruz do Calvário. Nós precisamos nos lembrar que isso não é um conto de carochinhas, que isso não é um mito, que isso não é uma fábula criada por alguns homens há milhares de anos atrás. O nosso Senhor Jesus Cristo padeceu, sofreu dores, morreu por mim e por você. A morte de Jesus, ela é excepcional, não porque era um homem pregado numa cruz. A morte de Jesus, ela não é mais importante do que os outros, apenas porque era um homem com uma boa retórica, uma boa filosofia, que foi pregado numa cruz. Outros homens já haviam passado pela cruz, e depois de Jesus, muitos outros homens também passaram pelo Calvário. Mas, olhando para Jesus, a questão que ficava era: por que este homem está padecendo tudo isso? Ali não era um ladrão, ali não era um rebelde, ali não era um criminoso, mas ali estava um homem que era inocente de todo e qualquer pecado. E por isso a sua morte é extraordinária. Olhando para o quadro da cruz, nós podemos nos perguntar por que Jesus teve de sofrer tanto. Ao nos lembrarmos de alguns filmes que geralmente se passam, não é, nos dias da Páscoa, a Paixão de Cristo é o mais famoso deles, e nós vemos ali um trecho, uma figura, um pequeno quadro que se pinta sobre o sofrimento de Jesus. O que ele padeceu, as chicotadas, as pisaduras, as bofetadas, a coroa de espinho, o escárnio, o vitupério, a vergonha, a morte e morte de cruz. Jesus foi moído, mas ele não foi moído porque cometeu crime.
Jesus foi transpassado, mas não foi transpassado porque cometeu nenhum crime. Isaías, há 700 anos antes da morte de Cristo, ele já, com o Espírito Santo o incentivando, ou inspirando, ele olhando para a imagem do Calvário, ele disse, mas ele foi moído, não por causa dos seus crimes. Ele foi transpassado não por causa dos seus crimes, da sua rebelião, não porque ele era algum homem mau, não por causa da sua maldade, não por causa do seu pecado, mas ele foi moído e transpassado por minhas transgressões, pelas suas transgressões, pelos seus pecados, pelos meus pecados, pelas suas iniquidades e pelas minhas iniquidades. Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 5, ele coloca uma figura, e ele coloca uma figura de linguagem muito importante. Ele diz, mas Deus prova o seu amor para conosco desta maneira, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Entenda, meu amado irmão e minha amada irmã, Jesus não morreu por você, porque olhou para você e pensou que você era um diamante bruto, que seria algo bom a ser transformado, mas Jesus te conhecia, Jesus me conhece, Jesus te conhece, não como o mundo te conhece. Jesus conhece as minhas vergonhas, Jesus conhece as minhas iniquidades, Jesus conhece os meus pecados. A Bíblia, ela nos diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó, mas mesmo assim, Jesus decidiu morrer por você. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Bendito seja o teu nome, Jesus. Porque Ele te ama. Glória a Deus. Ele padeceu. Ele foi moído pelos nossos pecados. Glória a Deus. Ele recebeu um castigo, mas não apenas para receber um castigo. Ele recebeu um castigo, Isaías fala, o castigo que nos traz a paz. Aleluia, glória a Deus. Ele foi pisado, ele foi chicoteado, ele recebeu marcas em seu corpo, não apenas para sofrer dor, mas Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos traz uma verdade importante e poderosa, e ele diz, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Jesus sofreu as chicotadas em suas costas, Jesus recebeu a coroa de espinhos em sua cabeça, Jesus recebeu os pregos em suas mãos, em seus pés, Jesus foi transpassado em seu lado para que recebêssemos saúde, para que pudéssemos olhar para a cruz e recebermos vida, saúde em nosso corpo. E enquanto você está ouvindo essa mensagem, a pregação do Evangelho, creia que o sacrifício de Jesus, ele ainda é poderoso, porque pelas suas pisaduras você pode ser sarado de todo mal, de toda enfermidade, da planta dos pés ao topo da cabeça. Creia que esta é a pregação do Evangelho e nós não nos envergonhamos, porque ela é poder de Deus. Aleluia, glória a Deus. Ele precisou padecer, pagou o preço pelos nossos pecados, morreu numa rude cruz, foi enterrado em um sepulcro emprestado, mas ao terceiro dia, existe um hino, se não me engano, da Cassiane, eu gosto muito da letra, o hino diz, a morte não deteve o meu Jesus, a dor de ser pregado na cruz não foi bastante para deter aquele que tem todo o poder. Jesus padeceu, ele recebeu a coroa de espinhos, ele recebeu as chicoteadas, os tapas na cara, os socos. Jesus recebeu o castigo na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. E Lucas, ele coloca no versículo 3, que Jesus, depois de ter padecido, ele se apresentou vivo, com provas infalíveis de que ele estava vivo. Aleluia. E como é importante você ter essa convicção no seu coração. Jesus apareceu vivo com provas infalíveis. Que provas são essas, pastor? Eu vou falar rapidamente. A primeira delas são os anjos que apareceram ao raiar de um novo dia, quando as mulheres chegaram e disseram, por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo?
Ele não está aqui porque Ele já ressuscitou. Glória a Deus. Uma outra prova infalível de que Jesus está vivo são os guardas que correram amedrontados com medo, em pânico, e foram pagos para esconder a verdade. Uma outra prova de que Jesus está vivo é a tumba que está vazia. Aleluia. Glória. É verdade que muitos homens se levantaram na história como grandes homens, grandes heróis, homens poderosos, homens políticos que mudaram a história do planeta, a história da humanidade, homens que pensaram, homens que inventaram, homens que influenciaram, mas todos eles estão mortos. Talvez você não teve a oportunidade, quem sabe um dia você vai ter, mas está aqui o nosso pastor, não sei se o pastor Eliseu está nos assistindo, mas ele também teve a oportunidade de um dia pegar um avião e ir lá para Israel. E você vai chegar aonde eles acreditam que foi a sepultura de Jesus. E na porta da sepultura você vai encontrar uma placa, e ali não estará dizendo: aqui jaz um grande inventor, aqui jaz um grande cientista político, aqui jaz um grande herói de guerra. Mas ao chegar lá você vai encontrar uma placa dizendo: ele não está aqui, ele já ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. É bem verdade que o sepulcro vazio não está vazio e a pedra não foi rolada para que Jesus pudesse sair, porque Jesus, quando ressuscitou, ele ressuscitou em um corpo glorificado. Ele podia atravessar paredes, ele podia estar em qualquer lugar, mas a pedra foi removida para que eu e você pudéssemos entrar e ver o sepulcro está vazio. Jesus não está lá, e como é bom pregar sobre isso, meus irmãos, porque como eu disse, hoje as igrejas estão vazias, os templos estão fechados, mas a igreja continua em pé, a igreja continua viva, porque os templos estão fechados, as igrejas estão vazias, mas o sepulcro também está vazio. Jesus está vivo e a igreja continua marchando em avante de forma impoluta. A outra prova infalível de que Jesus está vivo são as mulheres que ao raiar de um novo dia foram ao sepulcro. É importante dizer que Mateus, no capítulo 28, se não me engano, traz o relato da ressurreição de Jesus. E fala que bem cedo, no primeiro dia da semana, a noite havia passado. Eu ouvi uma pregação há alguns anos atrás. Essa pregação dizia: a sexta-feira foi terrível, mas o domingo está chegando. E esta é a mensagem do domingo da ressurreição. Não importa quão negra seja a nuvem a noite que nós estejamos passando, não importa quão terrível seja a notícia da sexta-feira, não importa se parece que perdemos a fé, a esperança na sexta-feira, acredite, domingo vem aí, Jesus se levantará. E as mulheres vieram ao sepulcro, domingo pela manhã. Entre elas uma muito especial, Maria Madalena. E ela era uma pessoa muito especial porque ela teve um encontro com Jesus. Alguns dizem que ela era uma prostituta, uma meretriz, certamente julgada pelos homens e pelas pessoas, pela sociedade da época. As pessoas olhavam para ela e ela estava acostumada das pessoas apontarem o dedo, a julgarem, a colocarem de escanteio. Era uma mulher marginalizada, mas um dia ela teve um encontro com Jesus. E em Jesus ela encontrou o sentido verdadeiro do amor. Jesus a amou da maneira que ela estava. Jesus estendeu as mãos. Jesus proporcionou a ela uma mudança de vida. Agora ela estava indo para o sepulcro e talvez na sua cabeça o seu pensamento era: o amor morreu. A única pessoa que me aceitou, que me tratou com compaixão, morreu.
A compaixão está morta, o perdão está morto, o amor está morto. Mas qual foi a sua surpresa ao chegar no sepulcro e se deparar com os anjos, o sepulcro vazio, e a esperança do amor voltou? E talvez eu esteja pregando para algumas pessoas, moço, moça, homens e mulheres, que talvez não tenham recebido o amor deste mundo. Você não recebeu o amor dos seus pais, dos seus amigos, dos seus irmãos. Talvez você foi rejeitado pela sociedade, de alguma forma marginalizado, e no seu coração o amor morreu. Mas eu estou aqui para pregar e anunciar uma boa nova para você. Jesus está vivo, Ele é a prova do amor de Deus, é o amor que não muda. Escute, meu amigo, minha amiga, neste mundo muitas coisas podem mudar, muitas coisas podem passar, muitas coisas podem deixar de existir, mas existe uma coisa que não muda, que não passa, e isso se chama o amor de Deus. Paulo, escrevendo sua carta aos Romanos, ele fala: nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem o passado, nem o presente, nem o porvir, nem as provas, nem as dificuldades, nem a pobreza, nem a fome, nem a nudez, nem a morte, nem a espada, nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Jesus está vivo, Ele te ama, Ele tem compaixão pela tua alma, Ele tem piedade de vós, Ele tem um carinho especial por você. Ainda que o mundo te abandonou, ainda que você se sinta desamparado pelo mundo, os olhos de Jesus estão sobre a sua vida. Ele não te abandona, Ele te estende a mão, Ele te oferece a graça essa noite, Ele te oferece perdão, Ele te diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, a mudança para a sua vida, a transformação para a sua vida. Entenda que é a bondade de Deus que nos conduz para o arrependimento. Jesus está vivo, Ele te ama, Ele pode mudar a sua história. Os dois discípulos de Emaús também são provas infalíveis, testemunhas de que esse Jesus está vivo. Eles representam a falta ou a perda da esperança. A Bíblia diz que eles estavam de volta à sua cidade no caminho, cabisbaixos, tristes, frustrados. A sua esperança estava frustrada, porque eles haviam colocado a sua esperança em Jesus, um homem poderoso em palavras, em obras. Eles olhavam para Jesus e pensavam: este é o nosso herói, este é o nosso Messias, este é o nosso Salvador, Ele é o homem que nós estávamos esperando. Glória a Deus. Mas Jesus havia morrido, e eles estavam de volta para Emaús no caminho, cabisbaixos. Aquela esperança que um dia queimava o seu coração havia morrido. Aquela expectativa que um dia queimava em seus corações havia morrido. E eles estavam falando sobre Jesus. Mas de repente, Jesus se coloca no meio deles. Porque Jesus, Ele sempre se faz presente quando decidimos falar sobre Ele. Não importa a situação. E como é bom que você está cultuando a Deus com a sua família na sua casa. Porque quando começamos a falar de Jesus, não importa o lugar, seja na igreja, seja no trabalho, seja na escola, seja no carro, seja aí onde você está com a sua família, assistindo pelo celular, pela televisão, você começa a falar de Jesus, você começa a louvar o nome de Jesus, então de repente Ele se faz presente. Aleluia, glória a Deus. Jesus se coloca no meio deles e pergunta: o que vocês estão falando? Eles falam: você é forasteiro? Você não sabe sobre Jesus, homem poderoso em palavras, foi crucificado? Então Jesus começa a lhes falar ao coração, começa a contar a história desde os patriarcas, e de repente a noite vem caindo, os dois caminhos se separam, e Jesus faz que vai para um outro caminho. Então os discípulos falam: não, Senhor, fica conosco. Aleluia. O nosso coração ele estava sem esperança.
Nós estávamos indo de volta para casa com a expectativa frustrada. Os nossos sonhos estavam frustrados, os nossos corações estavam amargurados, mas a Tua presença de alguma forma nos trouxe algum conforto. Fica conosco. Aleluia. Vem para casa conosco. É muito bom ouvir a Sua voz, é muito Aleluia. bom sentir a Sua presença. Glória a Deus. Fica conosco, Jesus. Jesus sempre atende a esse convite. Jesus sempre atende o convite de um coração que diz: Jesus, fica conosco. Aleluia. Jesus vai para casa e ao partir do pão, Jesus aparece e eles entendem, era Ele. Porventura o nosso coração não voltou a arder com suas palavras? Se você está me assistindo, meu amigo, minha amiga, e as suas esperanças estão morrendo por causa das dificuldades, das provações, das crises, se você colocou a sua expectativa, a sua esperança em alguém, em alguma coisa, em projetos pessoais aqui deste mundo, e essas coisas morrem mesmo, perecem, a traça corrói, mas eu te convido a fazer este convite dos discípulos: convide Jesus para a sua casa, convide Jesus para onde você está, porque a esperança será renovada, a expectativa não será frustrada. Jesus está vivo e Ele pode fazer todas as coisas. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Os discípulos, aqueles que estavam escondidos em um quarto, e aqui fala daqueles que tiveram a sua coragem terminada, a sua coragem morreu. Aqueles discípulos que outrora eram corajosos, destemidos, porque Jesus estava com eles. Eles eram corajosos ao ponto de, um dia, alguns deles dizer: Jesus, essa cidade não te aceitou, a gente vai orar, Jesus, e fogo vai cair do céu. Eram homens destemidos, corajosos, mas agora estavam com medo. Antes de Jesus morrer, um deles disse até Jesus: até a morte eu vou contigo. Ninguém vai tocar em um fio do Senhor. Eu vou tirar na minha espada, porque eu estou aqui, Jesus, eu sou corajoso. Mas agora estavam escondidos, com medo. A paz havia abandonado os seus corações, porque Jesus havia morrido. Eles estavam trancados, com medo, como talvez você esteja também. Trancado, com medo, sem certeza do amanhã, escondido. Mas então Jesus, sem bater na porta, sem usar as portas ou janelas, Jesus se faz presente. Jesus sopra sobre eles o seu Espírito e Ele diz: a minha paz os dou, recebam a minha paz. Jesus está vivo, meu querido irmão, minha querida irmã. Não há motivo para desesperar. Não há motivo para ter medo, não há motivo para se esconder, não há motivo para você perder a sua paz. Jesus está vivo. Pedro, um dia pregando, ele disse: tentaram matar o autor da vida, mas ele está vivo. Ele é o príncipe da paz. Receba a paz de Cristo aí no seu coração, que pela ministração da palavra você escute a voz de Deus no seu coração, a voz de Jesus, da mesma forma que ele disse aos discípulos: recebam a minha paz vos dou. Receba em nome de Jesus a paz para o seu coração. Glória a Deus. Tomé, aquele discípulo que havia perdido a sua fé, também teve um encontro com Jesus. Tomé disse: eu nunca acredito. A minha fé morreu junto com Jesus naquela cruz. Eu acreditava enquanto Ele estava vivo, enquanto eu podia ver com os meus olhos Ele dar vista aos cegos, fazer paralíticos andarem, acalmar a tempestade. Mas isso é demais. Acalmar a tempestade é um grande milagre, mas ressuscitar dos mortos, isso é impossível demais para acreditar. A minha fé morreu, mas Jesus ressuscitou. Aleluia. E Jesus restaurou a fé de Tomé. Jesus se apresentou para Tomé e disse: olha, Tomé, está aqui as minhas mãos, sou eu. Toque se você quiser, toque do meu lado. No meu lado eu estou vivo. E talvez você tenha perdido a sua fé também. Talvez você já acreditou em grandes milagres e viu Jesus operar grandes milagres no passado, mas se depara agora com uma situação que parece impossível demais,
difícil demais, maravilhoso demais, mas acredite, Jesus, Ele está vivo, Ele venceu a morte, Ele venceu a sepultura, Ele é Senhor sobre todas as coisas, o poder está em suas mãos ao ressurgir. Ele mesmo disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, não há impossível para este Jesus. O escritor aos Hebreus, ele é enfático em dizer: Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Que a sua fé seja restaurada ao ouvir esta palavra. Jesus tem poder, Ele é poderoso, Ele é Senhor, não há impossível para Ele. Ele pode curar, Ele pode restaurar, Ele pode e Ele vai mudar situações. Glória ao nome de Jesus para sempre. Porque Ele está vivo. Glória a Deus. Porque Ele está vivo. A maior prova de que Jesus está vivo é aquela que nós temos guardado dentro do nosso coração. Jesus passa 40 dias com seus discípulos ensinando. E 40 dias depois eles sobem em um monte e Jesus estende as suas mãos para os abençoar. Cerca de 500 discípulos, entre homens e mulheres, estavam ali. E de repente a gravidade perde o seu poder. Em João capítulo 14, Jesus ele dá uma promessa linda para os discípulos. Jesus fala: olha, não se turbe o vosso coração. Glória a Deus. Crede em Deus. Aleluia. Crede também em mim. Glória a Deus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu vou para o meu Pai vos preparar morada. E quando eu for, eu virei outra vez para vos trazer, para que onde eu esteja, estejais vós também. Os discípulos, eles ficam preocupados e dizem: Jesus, o Senhor vai nos deixar sós, estaremos órfãos. É tão bom a sua presença, Jesus. É tão bom o conforto, o consolo, a calma, a paz, a calmaria que a tua presença nos traz. A tua presença, ela nos ensina. A tua presença, ela nos fortalece. A tua presença, ela nos revigora. E Jesus já está falando agora que vai nos deixar. Mas Jesus de novo então acalma o coração dos discípulos: calma, eu não vos deixarei sós. Aleluia. Eu vou para o meu Pai. Aleluia. E eu vos enviarei um outro Consolador. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Jesus, depois de ressuscitar, está ensinando no monte, abençoando. A gravidade perde o seu poder, a sua força. Jesus começa a levitar nos ares, é encoberto de uma grande nuvem. Os discípulos estão olhando para o alto e de repente dois varões aparecem e dizem: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Este mesmo Jesus que curou os enfermos, este mesmo Jesus que andou sobre as águas, este mesmo Jesus que acalmou a tempestade, este mesmo Jesus que trouxe de volta Lázaro da morte, este mesmo Jesus que morreu na cruz do Calvário, este mesmo Jesus que ressuscitou no terceiro dia, este mesmo Jesus que vocês estão assistindo subir aos céus, Ele virá outra vez. Aleluia. E Jesus, Ele some nas nuvens, é recebido nos céus. O Salmos 24, ele nos traz um relato, um retrato de como Jesus é recebido. Ao ver Jesus se aproximando, alguém grita lá de dentro: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas. Aleluia. Porque vem entrando o Rei da Glória. Aleluia. Alguém não entende e pergunta: mas quem é este Rei da Glória? Então o arauto diz de novo: levantai, ó portais eternos, as vossas cabeças. Porque está entrando o Rei da Glória, Aleluia. o Senhor poderoso na batalha, Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Jesus é recebido dos céus. Jesus é recebido diante de Deus, se assenta. Então a promessa, ela é cumprida. Os discípulos estão no cenáculo orando, cumprindo a determinação de Jesus: ficai em Jerusalém. Eu fico imaginando os discípulos orando: Jesus, já fazem 50 dias e nós estamos com saudade do Senhor. Jesus, já fazem 50 dias desde que o Senhor morreu.
Já fazem 10 dias desde a sua ressurreição. E nós estamos com saudade da tua presença. Nós estamos com saudade de ouvir a sua voz. Nós estamos com saudade do consolo e do conforto que a sua presença nos trouxe. Jesus foi o Senhor que nos prometeu que não nos deixaria sós. Eles estavam orando. E de repente se ouve um som de um vento impetuoso e veemente, que encheu toda a casa onde estavam assentados. E foram vistas por todos eles línguas como repartidas como de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Esse Espírito que está em mim, está em você. Ele é a maior prova de que o nosso Cristo, Ele está vivo. Aleluia. É Ele que testifica dentro de nós que apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as provações, no dia mau, no dia bom, no dia difícil, no dia fácil, no dia de tristeza, no dia da alegria, o Espírito Santo está dentro de nós dizendo: o seu Redentor, Ele está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo. Glória a Deus. Aleluia. E eu preguei no começo da mensagem que se Jesus não houvesse ressuscitado, nós seríamos os mais miseráveis dos homens. Mas porque Ele está vivo, a nossa fé, ela não é vã. Porque Jesus está vivo, eu posso crer no amanhã. Aleluia. Porque Jesus está vivo, todas as suas promessas permanecem de pé. Aleluia. Porque Jesus está vivo, eu posso crer que a minha vida está em suas mãos. Aleluia. Porque Jesus está vivo, eu posso crer que Ele vai se levantar em nosso favor. Aleluia. Porque Jesus está vivo, eu posso crer aquilo que Paulo disse aos Filipenses, que Deus o exaltou e deu a ele um nome que está sobre todo nome. E ao mencionar o nome de Jesus, todo joelho nos céus, da terra e debaixo da terra se prostrem e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se Jesus está vivo, quer dizer que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele é Senhor sobre o Brasil. Jesus é Senhor sobre as nações, sobre a ONU. Jesus é Senhor sobre a Organização Mundial da Saúde. Mas Jesus também é Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família. Jesus é Senhor sobre o seu casamento. Jesus é Senhor sobre os seus filhos. E se Ele é Senhor, Ele tem a última palavra. Se Ele é Senhor, Ele tem poder para mudar, para transformar. Se Ele é Senhor, Ele tem o controle, o domínio, o governo em suas mãos. É dele o poder, é dele o governo, é dele a força. Jesus está vivo, a nossa esperança está viva, a nossa fé está viva. Não precisa temer, meu irmão, não precisa ter medo, meu irmão, porque Ele vive. Podemos crer no amanhã, mesmo que esse amanhã seja